primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, se manifestou nos últimos dias contrária a esse acordo. O presidente Lula chegou a ligar para Giorgia Meloni, ela que inclusive se mostrou satisfeita com essa ligação do presidente Lula, mas não surtiu efeito. Pelo visto, as negociações e conversas sobre o acordo só no ano que vem. Vimos ontem aí manifestações lá em Bruxelas dos agricultores da União Europeia. Eles não estão satisfeitos com a possibilidade desse acordo, mas seria um acordo interessante, principalmente para o Brasil. O Brasil que vem falando, o presidente Lula vem falando que o acordo não é para acabar ou para priorizar a agronomia do país em detrimento do agronegócio da União Europeia. E a gente tem o César de volta, que é quem vai explicar para a gente isso direitinho. Agora sim, César, novela União Europeia, novela desse acordo. O presidente Lula, infelizmente, não vai ter isso assinado neste ano. E conta para a gente, para quem está nos assistindo, qual seria de fato, ou quais seriam de fato, os benefícios para o Brasil e para o Mercosul desse acordo com a União Europeia. Olha, é um acordo que vem sendo discutido desde 1995, né? Então tem muita gente que nem era nascido ainda quando começou essa discussão. Não tem a menor dúvida de que é um ganho tanto para a União Europeia como para o Mercosul. Sobretudo em função dos acontecimentos agora em 2025, com relação às tarifas americanas, né? E a gente esperava, inclusive, que os europeus tivessem uma maior abertura. Mas, em primeiro lugar, para o Brasil e para o Mercosul como um todo, nós temos um acesso ampliado ao mercado europeu, né, que é um mercado muito importante, sobretudo em função também das questões agrícolas, né? Também haverá uma possibilidade de diversificar as exportações. O Brasil hoje é muito dependente da China, dos Estados Unidos, então você abre portões importantes para diversificar a exportação. Temos também a atração de investimentos, né? Muitas vezes são economias complementares à Europa com o Brasil, então vai ensejar investimentos europeus aqui no Brasil, é muito importante. E também, não tenha dúvida, vai ter impacto positivo no crescimento econômico. Para a União Europeia, também a gente pode dizer que vai ter acesso a commodities importantes, tanto agrícolas como minerais, né? Também há uma oportunidade para as indústrias europeias também diversificar, porque o Brasil, no caso particular, ele tem energia, né? Hoje que falta na Europa, você tem como produzir de forma sustentável aqui no Brasil. Também tem a questão da diversificação das parcerias comerciais para a Europa, porque hoje também ela depende muito dos Estados Unidos, da China, do Japão. Então ela pode diversificar as exportações e as relações comerciais. E também o acesso ao tão famoso esses minerais críticos, né? Vamos dizer assim. O Brasil tem um acervo para oferecer muito importante. Agora, o que acontece? Acontece que a gente tem que ter uma visão de que é uma ganha. O Brasil perde em algumas áreas, na questão industrial, porque a Europa é a mais avançada nesse sentido, mas ganha na questão agrícola, onde a Europa é mais atrasada. Então, falando como um todo, tanto Paraguai, Uruguai, Argentina, né, você tem esses aspectos que tem que ser considerado pela Europa, porque ela vai perder em algumas coisas, mas vai ganhar em outras. E o Brasil também faz isso, essa conta. Parece que o Brasil já fez essa conta. Gostaria de assinar esse acordo essa semana lá em Foz do Iguaçu, mas me parece que é uma decisão lá da presidente da União Europeia de assinar apenas em janeiro, em função de pressões tanto da França como da Polônia, Hungria e Itália. Esse atraso na assinatura desse acordo e agora, diante das manifestações dos agricultores europeus, existe um prejuízo muito grande para eles? Qual seria o problema de assinar esse contrato? Quais são os prejuízos, a parte ruim para a União Europeia? Olha, a agricultura europeia, até porque também a gente tem uma empresa que eu trabalho na França e também trabalho na Alemanha e também tenho um contato direto com a Itália. É uma agricultura baseada em subsídios, né? Então, os agricultores recebem muitos subsídios, né? Só para ter uma ideia, uma vaca leiteira, ela custa próximo ao que é um salário mínimo aqui no Brasil, tá? Então, eles recebem subsídios, então o medo deles é essa ineficiência que eles têm no campo piorar. Agora, a Europa ela ganha, porque essa concorrência pode gerar uma melhora também na eficiência da agricultura e da pecuária europeia. Então, a Itália, a França, ela tem essa preocupação direta, a Polônia também, com relação a esses problemas internos.
E não tenha dúvida, como diz a von der Leyen, né, que ela tem praticamente o apoio de quase todas as nações da União Europeia, ela só está ganhando tempo, mas aí é que está o problema, porque é muito tempo já para assinar e já cria uma expectativa muito ruim, sobretudo para começar 2026. Então, essa ineficiência da pecuária, da agricultura, né, acaba refletindo nesse medo, né, nesse receio dos produtores europeus, sobretudo da França e da Itália, e que vem refletindo no atraso da assinatura desse acordo que é tão importante para as duas partes, não tem a menor dúvida. Falando sobre o Brasil, o presidente Lula disse, inclusive, que se esse acordo não fosse assinado esse ano, que esse acordo não seria assinado enquanto ele fosse presidente da República, né? Pelo visto, ele vai ter que assinar o ano que vem, sim, enquanto for presidente da República, porque é um benefício para o país. Agora, por que a demora de tantos anos para essa assinatura? Então, mudou o presidente, mudou o líder da União Europeia. Por que essa demora na assinatura desse projeto? Olha, a grande questão é que, tanto a Europa como no Brasil, isso acontece aqui também, não tem aquele sentido de nação, fica a questão de governo. Então, mudou o governo, muda as ideias, né? Quando, na verdade, deveria ser uma ideia acima dessas questões, né? Essa situação americana de impor tarifas, de impor sanções à Europa, já seria suficiente para ela poder enxergar o Mercosul como uma oportunidade, né? Agora, o governo em si, fica se é um governo de extrema-direita ou um governo de extrema-esquerda, fica essa briga com relação a ideologias e acaba prejudicando o que é maior, que é o bem-estar das populações, tanto da Europa como do Brasil. O Brasil e a América do Sul, no caso principalmente do Mercosul, tem ligações históricas com a Europa, né? Eu mesmo sou italiano também. Você também tem um pezinho lá em Portugal, na Espanha, ou seja, existe uma ligação da Espanha com a Argentina, ou seja, é praticamente uma nação só, Portugal com o Brasil. Então, as ligações do Mercosul com a Europa são ligações históricas, né? É como se fosse a continuidade do continente europeu e a continuidade do continente sul-americano na Europa. Nós nos entendemos muito bem. Então, em nível de população, não deveria estar acontecendo isso. E a demora se dá exatamente pelas vontades dos governantes e não necessariamente pela vontade da população. Então, espero eu que depois de muito tempo e muitas negociações, ganhos de um lado, ganhos de outro, perdas de um lado, perdas do outro, nós consigamos, né? E o presidente Lula faz um jogo também de pressão, porque também não se pode aceitar de que a coisa está praticamente assinada e, de repente, aos 45 minutos do segundo tempo, quando o juiz levanta a placa de 2 minutos, fazendo uma alusão ao futebol, né? Chega alguém e fala, não vamos assinar, né? E, sobretudo, surpreende a posição do Macron, que é tão próxima do presidente, sobretudo nas questões ambientais, né, de estar colocando empecilhos à assinatura desse documento, que é importante e não tem a menor dúvida. Você tem na França indústrias dependendo desse acordo para poder crescer. Você vê a indústria aeroespacial francesa, é uma das pioneiras e maiores do mundo, né? Então, tudo isso está impactando os negócios, não tem a menor dúvida, e o Brasil tem a oferecer muito diferencial, sobretudo no campo da energia limpa e no campo das commodities também. É bom para os dois lados. Então, não deveria ter motivos para não assinar, a não ser questão política, viu, Leila?